Começa agora o programa Voz do Trabalhador, uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Todos os domingos, às 8h45 da manhã, fazemos um bate-papo sobre temas que afetam a vida da classe trabalhadora. Meu nome é Ana Cristina e hoje estou com Antônio Macapá, que é diretor do sindicato e dirigente regional da CSP com Lutas. Tudo bem, Macapá? Tudo bem, Ana. Grande prazer estar aqui novamente, né? Na manhã, juntamente com a população, conversando sobre temas bem importantes, né? Pois é, Macapá, e o tema de hoje são as privatizações. Vamos ver um breve vídeo sobre esse tema e como ele afeta a vida dos trabalhadores. A privatização tem sido apresentada por diferentes governos como uma forma de melhorar serviços e atrair investimentos. Mas os resultados dessa política seguem gerando debates. Experiências recentes têm sido alvo de reclamações pela má qualidade dos serviços, demissões de trabalhadores e até mesmo graves situações que colocaram a população em risco. Afinal, quais são os efeitos das privatizações para quem trabalha e para quem depende desses serviços? Quem se beneficia desses processos e quais alternativas existem? O programa Voz do Trabalhador debate essas questões neste domingo. Macapá, o que muda para os trabalhadores e para a população quando uma empresa pública é privatizada? Ô, Ana, é muito importante essa pergunta porque a população sente, né? Se você pegar o exemplo aqui da Sabesp, a empresa na nossa região aqui no Vale do Paraíba que liderou o índice de reclamações da população junto ao Procon no último período foi exatamente a Sabesp, agora privatizada. Então, assim, um serviço péssimo prestado à população, essa é a primeira marca de empresas que foram e são privatizadas. Acho que a segunda, que também é muito importante a gente estar frisando, tem exatamente a ver com as demissões. Para quem trabalha em empresas quando são privatizadas, a primeira coisa que existe é assim, demissões em massas. Por exemplo, se você for pegar o próprio caso da Sabesp, nesse período agora foram demitidos já cerca de 12 mil trabalhadores. Ou seja, é muita gente que foi demitido no último período. E uma outra coisa que também tem a ver, que a gente fala que é um tripé, tem a ver exatamente com a questão do aumento das taxas frente ao serviço que é prestado à população. Então, de regra geral, existem três grandes marcas nas empresas que são privatizadas. Precariza o serviço que é prestado, o atendimento à população, demite em massa trabalhadores e há um aumento significativo daqueles serviços que antes eram fornecidos pelo Estado e passam a ser agora fornecidos por empresários, por grandes grupos econômicos internacionais que visam o lucro. Então, esse é o sentido da lógica da privatização. No caso, Macapá, pegando aí o que você fala, né, que essa coisa da lógica do lucro, né? Por outro lado, quando os governos vão defender uma privatização, eles falam que o setor privado ele é mais eficiente, né? Isso, aliás, significaria a melhoria de serviços. O que você tem a dizer sobre Então, isso? é exatamente uma falácia. Por exemplo, vou pegar de novo dois exemplos aqui que vão ficar muito claros aqui para a população aqui do estado de São Paulo. A privatização da Sabesp, em pouco tempo, já comprovou isso aqui. O aumento das taxas, a onda de acidentes que a gente viu recentemente, que tem a ver com a questão da precarização das condições de trabalho que tem acontecido no estado de São Paulo. Você pega, por exemplo, a Enel, que fornece eletricidade para a população de São Paulo. No último período, a população que mora na Grande São Paulo teve bairros que chegaram a ficar 3 semanas sem eletricidade. E não é culpa da chuva, não é culpa do vendaval, tem a ver com uma lógica de que eles não fizeram investimento que era necessário no último período em relação ao que precisava ser feito, e, por outro lado, a redução do quadro de funcionários. Eles cortaram tanto o quadro de funcionários que eles não tiveram condições de dar uma resposta satisfatória para que voltasse uma coisa que é essencial para a vida da população, que é a eletricidade, né? Se você for ver, inclusive, uma grande parcela de comerciantes que perderam absolutamente tudo frente àquela situação que ocorreu aqui no estado, na capital, né? Na capital, na Grande São Paulo. Então, eu acho que é uma completa falácia. Eu costumo dizer que é exatamente o contrário, né? O governante, seja governador, prefeito ou presidente, que defende como eficiência, só comprova a sua ineficiência como gestor público
como presidente, como governador e como prefeito. Significa que não tem capacidade de fazer para a população um serviço público de qualidade, gratuito, como deveria ser, ou um serviço essencial, como é a questão da eletricidade e também da água, que é uma questão básica, inclusive estratégica, de fato, no sentido de que a população possa ter um serviço de qualidade pagando o mínimo possível, né? E no caso Macapá, inclusive, as empresas elas passam para o setor privado, mas os governos ainda seguem tendo um papel, fundamental na vida dessas empresas. Eu queria que você comentasse sobre isso. Isso, Ana, não só nisso, mas inclusive nas concessões, né, que não é objeto da nossa conversa aqui nessa manhã, né, que também é uma outra forma. Se você for pegar as rodovias aqui do nosso estado e as principais rodovias, portos do nosso país, aeroportos, todos eles que são patrimônios públicos construídos com dinheiro do Estado brasileiro, hoje estão nas mãos de grandes grupos inclusive que por trás ou são diretamente internacionais ou têm empresas internacionais por trás que abocanham esse recurso, né, com a prestação desse serviço que é oferecido para a população. Então, assim, não existe como você, por exemplo, estar levando adiante uma situação como essa sem que o Estado esteja intervindo diretamente, né, sem que as empresas estejam se beneficiando diretamente de recursos do Estado. Vou dar um exemplo bem categórico aqui, que vai no mesmo sentido, se você for pegar a rodovia Presidente Dutra. Toda essa grande obra que está tendo no Vale do Paraíba, de expansão, no último período, é financiada diretamente com recursos do BNDES. E quem vai explorar, quem vai lucrar com os pedágios é a CCR. Então, eu acho que isso desmascara um pouco do que é essa política, né, de que tem que ser, de fato, uma empresa de capital privado para ser eficiência, como se fosse uma negação do Estado, né? Olha, o Estado não sabe fazer, mas a gente sabe fazer. É completamente falácia, né? Tanto é que você viu agora, recentemente, diversos aeroportos que estão sendo devolvidos para o governo brasileiro porque não tem condições de estarem mantendo, porque o lucro é muito pequeno ou não dá lucro. Perfeito, Macapá. A gente vai dar uma pausa na nossa conversa para o intervalo e a gente volta daqui a pouco. Neste momento, milhares de famílias atingidas pelos terremotos na Venezuela precisam da nossa ajuda. O Sindimetal SJC e a CSP com Lutas organizam uma campanha de solidariedade às vítimas. Contribua com qualquer valor pelo Pix usando o QR Code ao lado. Você também pode doar alimentos, água potável, medicamentos, itens de higiene, roupas, cobertores, barracas e ração e remédios para animais. Deixe sua doação na sede do sindicato ou nas subsedes do Chácaras Reunidas, Jacareí e Caçapava. Solidariedade às famílias da Venezuela. Uma campanha do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região e da CSP com Lutas. Estamos de volta com o programa Voz do Trabalhador e o tema de hoje são os efeitos das privatizações. Macapá, continuando aqui a nossa conversa aí do bloco anterior, eh, a gente falando ainda das empresas que, né, que são eficientes ou não. O que que você me diz do caso da Embraer, que foi privatizada no começo da década de 90? Exatamente, Ana. O caso da Embraer escancara exatamente aquilo que a gente vem discutindo, né? Que eles sucateiam a empresa, depois que eles privatizam, eles injetam dinheiro. Se você for pegar de 23 para agora, foram cerca de quase 29 bilhões de recursos públicos injetados na empresa, para dar lucro para acionistas e os trabalhadores tiveram direitos cortados e o salário hoje é baixíssimo. Entendi. Macapá, agora a gente, além de todo já esse histórico, né, já são anos de privatizações, nós ainda hoje temos empresas na mira de serem privatizadas, setores como os correios, metrôs, escolas. Como você vê essa situação? Eu acho, Ana, que a gente precisa fazer uma grande campanha no país contra as privatizações em geral e particularmente essas que você citou.
a questão dos Correios, a situação é uma situação caótica. Nós estamos vendo o governo, e já através da empresa, fechar diversas agências, estão acabando com a função dos carteiros agora, e a gente precisa reagir. Uma empresa que é a segunda empresa mais antiga do nosso país, que tem uma importância estratégica muito grande, né, para a população, teve aí na Covid distribuindo medicamentos, e é inaceitável a gente aceitar a privatização. Então, queria deixar aqui todo o nosso apoio a essa categoria guerreira, dizer que nós da CSP com Lutas estamos junto contra essa privatização. E o sucateamento também que está sendo feito da empresa, e que o governo devolva o dinheiro que ele retirou no último período, que está fazendo falta nesse momento. Eu acho que esse outro tema importantíssimo tem a ver com o tema da Petrobras, porque, veja, a Petrobras ela ainda é uma empresa que tem suas ações hoje negociadas na Bolsa de Valores, né, inclusive de Nova York. Eu sempre digo, não pode ser que uma empresa distribua 40 bilhões de dividendos a acionistas e a gente esteja pagando gasolina de 7, 8 reais, né? Então não tem sentido. Eu não acho que o objetivo da Petrobras seja atender interesse de uma meia dúzia de acionistas que são americanos, que vivem fora do nosso país. O que a gente precisa é o oposto, é colocar a empresa a serviço do povo brasileiro, vendendo inclusive combustível barato. E você falou essa questão dos metrô, né? Metrô de Porto Alegre, de BH recentemente, né? Fizeram o processo de privatização. Aqui no estado de São Paulo, o Tarcísio também avançou nesse sentido. A gente viu agora, inclusive, escolas, né? Na nossa região, recentemente, teve esse debate também, o que demonstra que os governos, de modo geral, hoje, que estão no poder no nosso país, ele tem como interesse atender interesse de grandes capitalistas, de grandes empresários, e não se preocupar diretamente com a população, com serviço público gratuito, de qualidade, ou com taxas, né, que seja acessível para a população. Inclusive, né, Macapá, a gente conversava aqui fora do programa sobre um estudo do FMI recente que fala que há uma onda de nacionalização no mundo até depois de fracassos, né, nas privatizações. Diante dessa situação, Macapá, qual é a alternativa defendida pelo sindicato, pelo movimento sindical de luta? Então, primeiro é reestatizar. Tudo que é estratégico não pode ficar por fora do controle do Estado. Por exemplo, é inconcebível que a questão da água, você está indo para uma situação agora aqui no estado de São Paulo que a gente pode ter novamente um problema semelhante ao que nós tínhamos há alguns anos. E quem controla isso? Quem controla isso são empresários. Então, não é racional você deixar uma riqueza tão importante, né, que é a fonte da vida, nas mãos de interesse de um grupo econômico que visa explorar para ter lucro. Nesse mesmo sentido, você pega, por exemplo, a questão que nós debatemos aqui das companhias de eletricidade. Gente, não dá para viver sem energia. As empresas que foram privatizadas, além de tarifas caríssimas, elas estão deixando a população sem eletricidade. Então, voltar esse patrimônio para o controle do Estado. E, ao mesmo tempo que a gente faz isso com que o Estado volte a se apoderar de setores que são estratégicos para o desenvolvimento de qualquer país, você também passa a ter as fontes de arrecadações. Porque aquele dinheiro que deveria ir para o lucro do empresário, quando você faz um processo de reestatização e coloca a empresa sendo estatal, ele volta para a saúde, volta para a educação, investimento em segurança, de fato para aquilo que a população brasileira precisa. Perfeito, Macapá. Bom, essa nossa entrevista, hoje vamos ter que encerrar por aqui. Essa nossa entrevista vai poder ser conferida na página do YouTube do sindicato. Vai lá, deixa o seu comentário e esperamos você no próximo domingo para mais um programa Voz do Trabalhador.